Brasil, estimam-se quase 60 mil casos novos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de neoplasia é a mais frequente nas mulheres da região sul, 73,7 casos a cada 100 mil habitantes. A doença pode ser percebida em fases iniciais e quanto mais cedo diagnosticada, maiores as chances de cura. Para falar sobre as ações realizadas durante o Outubro Rosa, o programa Vitalidade conversa com a médica mastologista Gabriela Santos, que atende em Novo Hamburgo e é responsável pela coordenação do grupo de apoio Vida Rosa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Bom? Seja bem-vinda ao programa Vitalidade. Obrigada pelo convite. Como atua o grupo Vida Rosa e quais são as ações promovidas? Bom, o Vida Rosa ele existe há 3 anos. Foi em outubro de 2015 que a gente lançou a ideia e abriu então o grupo. E é um grupo de apoio para pacientes e familiares. A diferença de outros grupos é essa, é que a gente acolhe também familiares de pacientes em tratamento ou que passaram pelo tratamento. São reuniões, 2 reuniões mensais, mais ou menos, varia um pouquinho, dependendo do espaço cedido. As reuniões acontecem na Unimed, então depende um pouco dos horários cedidos também da sala. E a cada 2 meses a gente tem feito então um encontro chamado Rosa Choque, que aí é um encontro um pouco mais para falar sobre coisas alegres e mais que abranjam também a comunidade como um todo, não só pacientes em tratamento. Então essa é a proposta. A proposta são os encontros menores, onde se fala e se compartilha um pouco do tratamento e das dificuldades ou enfim, o que se está passando e os encontros então mais abertos então para a comunidade, aí onde a gente fala mais de coisas boas, né? E as pacientes que são atendidas nesses encontros mais fechados, não são necessariamente somente Minhas suas pacientes? Não. É aberto para aberto para a comunidade. Outros colegas foram sempre avisados e foram convidados a convidar as suas pacientes e enfim, o objetivo é mais pacientes femininas, né, mais mulheres, até porque o público maior para câncer de mama as pacientes são em maior número mulheres, então na verdade a ideia começou por aí. Mas é aberto então para qualquer médico que queira convidar suas pacientes a participar. Às vezes pacientes ficam sabendo por amigas que puderam participar, enfim, é aberto, totalmente aberto. E as pessoas podem procurar de que maneira? Tem uma página no Facebook? A gente tem uma página no Facebook, né? A clínica, as secretárias sempre sabem avisar. Então, mas a gente normalmente divulga na página do Face, né? É só as pessoas procurarem por Vida Rosa que elas encontram. Quais são os principais sinais que a pessoa deve observar, especialmente porque agora a gente está durante o Outubro Rosa e se divulga muito a questão dos sinais de precaução, de prevenção, de diagnóstico antecipado da doença. Quais são os sinais que a pessoa deve observar? Eu diria que antes dos sinais vem assim, o que a gente deve fazer, né? Porque eu acho que a gente cada mulher tem que ter o seu médico de confiança. Eu sempre digo, tem que ter o seu ginecologista de confiança, né? Sim. E aí, anualmente, fazer suas revisões. Então, o que a gente busca é que as pessoas façam os exames de prevenção e as consultas de rotina, para que então se possa descobrir a doença no exame de rotina, né? Mas é claro, aí entre as consultas, eu sempre digo, entre as consultas a gente tem que se examinar, se olhar, se conhecer. E aí sim a gente pode também perceber alguma alteração. Por exemplo, a presença de um nódulo ou uma retração de pele ou de mamilo. O que é uma retração? É uma entradinha ou o mamilo entra ou a pele enruga para dentro. E aí isso a gente só vai ver se a gente se olhar no espelho. Então, assim, nós temos que aprender a nos tocar e nos olhar, né? Então, assim, um nódulo, uma retração,
uma secreção que saia pelo mamilo. Então são alguns sinais que não quero dizer que eles são câncer, eles podem ter algum significado e tem que fazer com que a mulher procure um médico. O autoexame, tem algum roteiro que a mulher deva seguir ao fazer o autoexame? Algumas questões que são importantes, Sim. erguer o braço, olhar, Sim. tem algumas observações? O ideal assim? é a gente fazer uma vez por mês para as mulheres que menstruam naquela semana seguinte da menstruação. Porque a mama muda o tamanho. A mama fica mais inchada antes e até pode ficar mais nodular, a gente percebeu alguma... E às vezes é só hormonal. Então, na semana seguinte da menstruação. E o toque pode ser na hora do banho, erguendo um pouquinho o braço para cima e com a outra mão tocar. Ou deitada, na hora de dormir, tocar. Então, o ideal é sempre erguer o braço da mama que a gente vai tocar e com a outra mão fazer o toque. E a questão, assim, os nódulos e as microcalcificações, tem diferença de a substância interna dessas? Porque a pessoa às vezes faz um exame e recebe um resultado e já se apavora por ver nódulos. O que a pessoa deve assim ficar mais alerta quando sai um exame? Claro, tem que levar ao médico, mas às vezes a pessoa já se antecipa e faz avaliações na internet que não deveria, né? Não deveria, porque na internet vão ter informações boas, informações verdadeiras e vão ter aquelas informações que são falsas ou enfim. Então eu acho que é sempre muito ruim olhar na internet, porque quando não é um assunto do nosso conhecimento, a gente não vai saber até onde aquilo que se está lendo é bom ou ruim. Mas assim, os nódulos e microcalcificações, ambos podem significar algo benigno. Né? A gente pode ter nódulos benignos e pode ter calcificações de aspecto benigno. As calcificações elas vão ser vistas na mamografia. Sim. E o nódulo pode ser visto tanto na mamografia como na ecografia. A microcalcificação não vai ser vista na ecografia, né? Pela diferença de método do exame. Tá? Então, assim, não existe um pior que o outro, né? Vai depender de alguns critérios de avaliação que vão tornar mais ou menos suspeito. E esses exames, eles são feitos juntos, assim? Por exemplo, a mulher faz uma mamografia, apresenta pequenas calcificações, aí é feito também a ecografia mamária para se complementar o diagnóstico? Como é que é feita? A ecografia, ela sozinha, ela não teria a indicação de rastreamento é o que? A pessoa que não tem nada e faz o seu exame o rastreamento é descobrir algum câncer em pessoas de uma população geral, sem nenhuma queixa, né? Isso é rastrear. Então, assim, como rastreamento, o exame que se pede é a mamografia. Tá. Né? Apesar da gente ter essa ideia, mamografia dói, mamografia pode fazer mal, tem a radiação, tem uma série de coisas que a internet, as pessoas falam, mas assim, ela é o exame que identifica lesões em fase mais inicial. Por exemplo, algumas microcalcificações suspeitas e que possam significar um tumor inicial podem não ser vistas numa ecografia. Então, ela é o exame principal. Se a gente só tivesse acesso a mulheres acima de 40 anos, indicaríamos mamografia. Tá? A ecografia ela serve como um complemento. Então, eu acho sempre que a mulher tem acesso, pacientes que têm plano de saúde, mas no SUS a gente consegue normalmente fazer os dois também. Então, quando é acessível fazer os dois, é indicado fazer os dois, né? Algumas vezes... a principal é a mamografia. A principal, assim, ó, como busca de diagnóstico precoce é a mamografia. Mulheres muito jovens, a gente acaba, às vezes, por algum motivo, solicitando só a eco. Porque mulheres muito jovens, a mamografia não vai ter uma nitidez tão boa, porque a mama ainda é muito densa, muito jovem. Então tem essa questão da qualidade do resultado radiológico. Depende um pouco da idade da mulher, mas acima de 40 anos o exame de escolha é a mamografia. A idade é a partir dos 40, então? Porque houve uma discussão ano passado em virtude de uma orientação do governo do estado, da Secretaria de Saúde, sobre a questão de se fazer o exame a partir de 50 anos, né? Diferentemente do que era falado anteriormente, né? Que eu acho que há 5 anos atrás até tinha uma legislação estadual que previa a questão do exame aos 40.
Na tua visão, essa mudança assim, de orientação pelo governo do estado, né? Alguns médicos eu vi que apoiaram, outros não, né? Qual é a tua opinião sobre essa questão da idade inicial para se fazer esse exame de mamografia? Eu continuo achando que é a partir dos 40, né? A gente tem duas frentes, vamos dizer. O INCA fala a partir dos 50 a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia apoia a ideia de anualmente após os 40 anos. Então eu sigo isso, sempre que possível eu sigo essa linha. Inclusive no atendimento do SUS eu tento seguir essa linha, o exame é solicitado, se a gente vai conseguir fazer ou não é outro esquema, né? E os caminhos no SUS? Por exemplo, se uma pessoa desconfia que está com alguma microcalcificação ou nódulo, ou mesmo num exame de rotina num ginecologista, quais são os caminhos que a pessoa faz até chegar a um tratamento no caso de estar positivo o resultado para uma neoplasia maligna? Aqui na cidade eu atendo SUS também e a via de entrada é sempre do posto do bairro, vai ser pedido o encaminhamento para o mastologista. Lesões suspeitas ou nódulos, às vezes até não suspeitos, a gente recebeu a carta para o mastologista, vai entrar na lista para esperar. Claro que as meninas da marcação põem uma prioridade para aqueles casos mais suspeitos, acabam entrando antes. Elas entram, a gente tem praticamente, eu gosto muito e acho que funciona relativamente bem. Claro que a demora, às vezes tem gente que está mais tempo na fila, menos tempo, mas isso é uma questão de números que a gente não consegue absorver todo mundo. Sim. Mas assim, acho que funciona muito bem, a gente tem acesso às biópsias, às cirurgias. Quando a gente tem o diagnóstico de câncer, a gente consegue operar dentro do Hospital Regina, que aí sim faz a parte de oncologia. Então consegue fazer aqui em Novo Hamburgo? Sim, todas aqui em Novo Hamburgo. E mesmo depois a parte de quimioterapia quanto de radioterapia, se houver caso de necessidade? Quimioterapia também faz no Regina, porque tem esse serviço de oncologia pelo SUS. E a radioterapia a gente não tem na cidade, nem particular, não tem. Seria esse só serviço. Em Porto Alegre? Aí tem mais próximo é São Leopoldo e aí Porto Alegre. Agora o município tem esse acordo, aí é uma questão de prefeituras, o acordo são as pacientes para radioterapia são encaminhadas atualmente para Porto Alegre. Tá. Né? Porque durante muito tempo o Santa Rita foi referência lá em Porto Alegre, na Santa Casa, para o tratamento de câncer. Então, tem alguns casos que as mulheres, mesmo não tendo indicação de radioterapia, precisam recorrer ao Santa Rita? Ou aqui o município, como tu falaste, consegue abraçar todo o atendimento? A gente consegue. Eu imagino que a gente faça todo o atendimento, e tanto cirúrgico como de quimioterapia, ou enfim, e só a radioterapia que sai do município. E a questão assim, nos teus atendimentos, como tu notas a questão de antecipar o diagnóstico precoce e o resultado depois no final, numa possível cura, né? Tu tens assim algum dado estatístico de atendimento assim que tu percebes que o resultado é muito melhor em função de ter visto bem no início? Sim, eu não consigo te dizer os meus números, mas a gente tem isso já comprovado que diagnóstico precoce, o que é o diagnóstico precoce, né? Aquele diagnóstico que a gente faz em lesões pequenas, né? Sim. Seja aquele que a gente vai ver só nos exames de imagem, mamografia, ecografia, seja aquele nódulo perceptível, mas extremamente pequeno, né? As lesões em torno de 1,5, menor que 1 centímetro, são as ótimas para a gente chegar num bom resultado. Os precoces seriam até mais ou menos esse tamanho. E aí lesões assim pequenas a gente consegue chegar a mais de 95% de cura. Nossa, então é bem... Por isso que eu acho que a gente tem que bater na tecla. Todas as mulheres acima de 40 anos têm que fazer a sua revisão anual. Sim. Mesmo que não sinta nada, porque a gente não vai sentir nada no começo. A gente não vai ter nenhum sintoma. Talvez a mulher não perceba nada, não sinto nada, não tenho nada. Não, mas são lesões tão pequenas e essas sim que a gente consegue curar. E esses casos que tem um fator genético forte, assim, né? Tipo, tem familiares que tiveram câncer ou tem outras questões que envolvem também as mulheres que correm mais risco.
quais são as mulheres que deveriam ficar mais alertas em relação a essa questão do câncer? Eu digo mesmo antes do período indicado, que seria a partir dos 40. Bom, a história familiar, assim, o risco familiar, ele existe, mas ele é um percentual. Digamos, de todos os cânceres de mama, são poucos os casos que são por origem familiar ou genética. Sim. Tá? Se a gente fosse falar em torno de 100 mulheres, apenas 5 a 10, 100 mulheres com câncer de mama, dessas, digamos, de 5 a 10, foi por um histórico familiar, foi por uma herança familiar. Pouco, então. É bem pouco. Claro que quem teve um familiar com câncer de mama vai ficar mais atenta. Sim. Mas não significa que essa pessoa vai ter um câncer, entende? Ela tem um risco, mas é um risco que, se a gente for ver no todo, ele acaba sendo um percentual baixo. Eu acho que a gente tem que... É muito difícil, assim, dizer quais são os principais riscos, né? Assim, é muito difícil, né? Mas eu acho que a vida maluca que a gente tem levado é algo ruim, né? Não colabora. Então, a gente acaba não se alimentando bem, a gente acaba não dormindo bem, a gente tem pouco tempo para fazer uma atividade física, muitas de nós acima do peso, isso tudo vai refletir lá adiante. Então, os riscos maiores são na pós-menopausa, obesidade na pós-menopausa, não praticar atividade física na pós-menopausa são os riscos maiores dessas mulheres de desenvolver câncer de mama. Mas esses hábitos têm que começar cedo. Então, assim, a gente tem que, para mulheres mais jovens, estimular que controlem o peso, que pratiquem alguma atividade física, porque isso vai refletir uma diminuição de risco lá adiante. Sim. E a questão da reposição hormonal, eu acho que é um fantasma, assim, que fica na cabeça de muitas mulheres que estão entrando nesse período da menopausa e querem reduzir os efeitos, né? Então, calores e outras, dor de cabeça e tal. De que maneira, qual é a orientação hoje em dia, assim, se fazer reposição com cuidado maior, não se fazer? Quais são as novas recomendações, assim, para essa fase da vida que incomoda, né, tanto e que às vezes não tem muita alternativa, assim, a pessoa tem que acabar convivendo com os sintomas. Na verdade, a reposição de hormônio é ruim, tá? Se a gente fosse, dificilmente um mastologista vai dizer faça reposição de hormônio na menopausa, porque está sim relacionado ao aumento de risco. Então tá? A gente sabe, se a gente pegar um grupo de mulheres iguais e um grupo de mulheres iguais, para um grupo dar hormônio, para outra não, aquele grupo que está tomando hormônio vai desenvolver cânceres em função da reposição de hormônio. Sim. Então, tem um risco maior do que a mulher que não usa. Então, mas eu sempre digo, a gente não pode, não é uma regra de bolo, né? Não é uma receita de bolo, aliás. A gente não consegue ser tão, né, rígido na decisão. Eu acho que tem que individualizar os casos. Vai ter mulheres que conseguem levar 100 e vai ter mulheres que não conseguem. Então não adianta eu dizer não faça e transformar a vida daquela mulher num caos. Então eu acho que os casos são bem individualizados. Eu acho que cada mulher tem a sua história, o seu trabalho, as suas queixas. Então eu acho que é muito individualizado. Mas como regra seria melhor não usar. Sim. Né? E a questão, assim, de tratamentos de fertilização para engravidar, hoje em dia cada vez mais a gente vê as mulheres com dificuldades de engravidar, casais, né, não só as mulheres. Esse uso de hormônio para a gestação teria impacto como a reposição no futuro? Não, saiu há há pouco, estudos sobre isso? Saiu há pouco, acho que o ano passado, uma pesquisa falando sobre isso. Ainda não era uma coisa que tinha sido publicada, mas foi publicado que não mostrou nenhuma relação de risco. Porque provavelmente sim, há casos de pessoas que fazem o tratamento num período pequeno, mas e as pessoas que ficam tentando muitas vezes? O que Não, mas não foi relacionado a risco. Então esse risco ainda não conhecemos e as pesquisas que mostram até agora não falam de um risco. E
Uma outra questão assim que é bem importante, sobre a questão da mutação genética que a gente tinha comentado anteriormente, né, que afeta os genes BRCA1 e BRCA2. Deve também ter outros que estão envolvidos, Sim, né? existem outras mutações. Essa avaliação genética é feita aqui no município ou no estado, ou só é feita em São Paulo ou no exterior? Como é que isso, as tuas pacientes, no caso particulares, elas acabam recorrendo a esse tipo de exame quando tem uma suspeita assim familiar sobre uma carga genética? Na verdade, o ideal sempre é testar o familiar doente, né? O familiar que teve o câncer de mama. Isso seria o ideal. Tá? Nas testagens genéticas, o ideal sempre é testar a pessoa que teve o câncer de mama. Quando é que isso vai ser indicado? Bom, teve muitas histórias, muitos familiares, ou homens, tem homens com câncer de mama. Esses homens, o ideal é que eles fossem testados, né? Então, assim, câncer de mama muito jovens, eu diria assim, abaixo de 50, abaixo de 40 anos, aí o risco genético existe. Então, nesses casos, o ideal seria testar a pessoa. Por quê? Porque para essa pessoa que teve um câncer de mama, e se a gente souber que ela tem uma alteração genética, talvez a gente possa fazer mais algum cuidado, mais alguma alternativa de prevenção para que ela não retome a doença, né? E aí sim testar os familiares. Quando isso não é possível, por exemplo, o familiar já faleceu, enfim, pode-se testar a pessoa, né? Não é o ideal, mas pode-se testar. Porque o que acontece? Quando tu vai testar a pessoa que teve a doença, você pode fazer um teste mais completo, não só com BRCA1 e 2, e usar outros genes também, porque existem outras mutações genéticas, que aí, bom, se descobrir que tal mutação a pessoa tem, aquela mutação específica é testada nos familiares. Sim. Então, assim, a gente pede... Rastrear, assim, a gente pede, mas não é uma coisa extremamente frequente. Sim. Porque eu acho que é como qualquer outro exame. A gente tem que estar preparado para a resposta e tem que tomar uma atitude com a resposta. Não adianta eu te dizer que tu tem uma alteração genética e transformar a tua vida num caos. Porque fica com aquela sombra, né? Vou fazer o quê? Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para saber o resultado. Porque para fazer alguma coisa com esse resultado, né? Eu sempre digo, é que nem qualquer exame. Se eu te peço um exame, um hemograma e vem anemia, eu tenho que tratar a anemia. Então, assim, se eu pedir uma alteração, um teste genético para o risco de câncer de mama, nós vamos ter que tratar isso, ou, né, fazer alguma medida que possa diminuir o risco. Tem que estar preparada para saber isso, né? Eu sempre digo isso. Acho que não dá para sair pedindo se a pessoa não estiver preparada para a resposta. Acho que no próximo bloco a gente continua conversando sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já falando sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama com a médica mastologista Gabriela Santos. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Aqui do estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET, voltamos ao nosso bate-papo com a médica mastologista Gabriela Santos. Em 2013, a atriz norte-americana Angelina Jolie realizou uma dupla mastectomia preventiva após descobrir que carregava uma mutação do gene BRCA1.
Doutora Gabriela, no caso da mastectomia preventiva, né, ocorre aqui na cidade quando tu fazes atendimento depois de verificada a mutação, como ocorreu no caso da atriz americana Angelina Jolie? Acontece, né? Acontece. A gente faz. Vou te confessar que fiz poucos casos, indiquei poucos casos. Mas é uma decisão bem É complicada. uma decisão, eu acho que vai de tempo, tá? Eu acho que a pessoa tem que se preparar muito. Claro que tem uma idade, né? A gente não vai esperar até os 50, 60 anos para fazer. A gente tem que fazer justamente jovem, porque essas mutações elas vão se manifestar na mulher mais jovem. E elas são mais agressivas? A mudança nesses dois genes, elas resultam em cânceres mais severos ou não? Não quer dizer, não Não. quer dizer. Então, assim, existem duas, eu diria assim, duas linhas de defesa, né, para o procedimento da Angelina Jolie. Acho que vai ter aquele grupo de mastologistas que apoia e que é favorável à mastectomia bilateral profilática, que a gente chama, que é antes de ter a doença, e vai ter aquele grupo que vai dizer, se a gente fizer um diagnóstico precoce, ela também vai descobrir numa fase muito inicial e vai se curar. Então existem essas, Sim. sabe, é difícil dizer qual é a melhor opção, né? Acho que uma pessoa que tem uma mutação genética, ela tem um risco maior, mas não é certo que ela vai ter a doença. Então ela tem um risco maior, né? Mas não dá para dizer que vai ter a doença. Sim. Ela tem um risco maior do que aquela pessoa que não tem a mutação genética. A gente faz, já indiquei algumas vezes, mas assim, é um procedimento, é um processo que tem o seu tempo para acontecer. Acho que a pessoa tem que se preparar, tem que fazer uma boa avaliação psicológica, tem que ver se está preparado, porque é uma cirurgia que pode dar tudo certo do ponto de vista estético, como pode ter algumas complicações, pode ter algum resultado que não seja satisfatório. Então, assim, quando a gente tem que tirar a mama e a gente está doente, É diferente. a gente aceita. Se der uma complicação e tu ficar sem a mama. Agora, quando não tem a doença, e aí tu tira a mama e acontece alguma complicação no decorrer do andar ali, do tratamento, da cirurgia, enfim, alguma coisa não foi bem e fica sem a mama. É difícil aceitar. Então, eu acho que tem que ser bem colocado, acho que é um procedimento que, na maioria das vezes, fica tudo bem, a paciente fica relativamente satisfeita, mas eu acho que tem que ser muito bem conversado. E a questão psicológica depois da cirurgia, depois da retirada da mama, como é que é feito o acompanhamento? Assim, é sempre necessário ter um acompanhamento psicológico? Ou tem mulheres que só pelo fato de saber que dificilmente vai acontecer novamente, né? No caso de tirar uma só, né? Uma mama só, vai retornar a doença na outra mama, isso já é suficiente e as pacientes conseguem encarar de uma maneira não positiva, mas não se abalarem, né? Na verdade, eu acho que é sempre difícil, em qualquer idade, né? Porque a gente não, é difícil a gente imaginar a situação sem estar vivendo ela, né? Então, eu acho que é muito difícil para qualquer mulher em qualquer idade. Claro que vai ter algumas situações que a gente consegue reconstruir, outras não, principalmente em função da doença em si. Sim. Então, eu acho que ficar sem a mama é muito complicado. Eu normalmente aconselho uma avaliação ou um acompanhamento psicológico, tem os grupos de apoio, tem o grupo que a gente trabalha Vida Rosa, mas tem outros grupos também na cidade, tem as amigas de mãos dadas que se reúnem nas segundas de tarde, que também acolhem essas pacientes, tem psicóloga disponível. Na própria Liga Feminina de Combate ao Câncer, eles também têm um grupo de pacientes que fez mastectomia, se encontram. Então, eu acho que é importante procurar um atendimento, assim, um acompanhamento psicológico, sim, porque isso afeta, não adianta, por mais que a gente tenha um parceiro, um marido parceiro, isso vai abalar, isso vai alterar um pouco a relação do casal, então eu acho que é importante, sim. E a questão do tratamento quimioterápico e radioterápico e a reconstrução mamária. Esses tratamentos acabam interferindo na reconstrução logo após a retirada? Como é que funciona essa questão do tempo da reconstrução? Se é logo após a mastectomia ou se ocorre com um intervalo maior?
Não, na maioria dos casos a gente consegue reconstruir no mesmo momento que a gente tira a mama. Tá? Então é uma cirurgia só, a pessoa não precisa passar por... Existem algumas situações que a gente coloca o expansor. Então é uma prótese que é como eu sempre relaciono, digo que é parecido com um balãozinho, que a gente entra com ela murchinha e aí aos poucos a gente vai inflando para fazer o espaço e esticar aquela pele para conseguir depois botar uma prótese. Essa sim é em 2 etapas. Na primeira cirurgia tira a mama, coloca o expansor. Na segunda cirurgia... Por que essa é feita? Tem alguma Por exemplo, recomendação? Tumores que comprometem a pele, que a gente tem que tirar muita pele, por exemplo. Aí a gente não tem espaço, literalmente, para botar. A gente tem que fazer uma expansão daquela pele, né? Aos poucos a pele vai se esticando, porque a gente vai devagar, várias sessões injetando soro e vai preparando aquele espaço para colocar a prótese. Então, normalmente são situações próprias da doença que fazem com que a gente decida por uma ou por outra. Na maioria das vezes a gente consegue reconstruir com prótese imediatamente, né? No mesmo procedimento. E claro que vai ter algumas situações um pouco mais ruins, assim, de comprometimento de pele, enfim, que a gente não consegue reconstruir na mesma cirurgia. Aí termina o tratamento e normalmente a gente consegue alguma técnica depois, né? Sim. E a questão da reconstrução do mamilo? Hoje em dia é feito tatuagem que reproduz assim, que fica de maneira bem semelhante. Essa é a alternativa mais comum quando é retirado todo... Eu acho que essa é a alternativa mais fácil, né? De menos risco, menos complicações, enfim, eu acho que é a alternativa melhor, assim, num primeiro momento de se falar. Existem outras técnicas aí cirúrgicas que a gente consegue, enfim, fazer, simular uma areola e mamilo. O mamilo em si a gente não consegue com a tatuagem, às vezes só com aquele efeito visual. Então tu olha, visualmente parece, porque eles usam um sombreado diferente e olhando parece. Mas para ter a elevação do mamilo é só com cirurgia mesmo, um retalhozinho de pele que a gente tira. Às vezes dá para fazer o mamilo e a pessoa tatua a areola e fica bem. E a questão dos gânglios, do sentinela, que tem que ser, às vezes é retirado em caso de suspeita de ter se espalhado para outros. Como é que, por exemplo, a pessoa é diagnosticada, é feita essa retirada gânglio, agora não me deu sentinela. Linfonodo, isso, desculpa, isso. Me deu linfonodo um branco. É o nome técnico para o gânglio, para a íngua no popular, né? Tá. Então a retirada do linfonodo ela é feita sempre quando se tem um diagnóstico de cirurgia para retirada de câncer? Na verdade, assim, vai depender de como chegou, né? Como que é o diagnóstico, como que é feita a avaliação clínica, vamos dizer. Se a gente tem um tumor que é restrito à mama, na avaliação clínica, então no exame físico e nas avaliações de imagem, não mostra nenhum nódulo na axila suspeito, nenhum linfonodo suspeito, essa paciente tem que ser avaliada com linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é a primeira íngua, primeiro linfonodo do caminho. Tá. Então por isso que ele tem esse nome. Ele alerta... ele alerta para os outros. Então, assim, isso em situações em que a gente não tem a suspeita de doença, clinicamente ou na imagem, né? Algumas vezes a mulher já tem um comprometimento ao exame clínico, então não vai ser feito sentinela, vai ser esvaziada aquela axila, vai ser tirada as ínguas da axila. Então, quando não existe esse comprometimento no exame físico, a gente faz o sentinela. Então, a gente consegue injetar um produto azul na axila periareolar, na mama, e esse produto drena para a axila. Tem conexão direta entre esse linfonodo e a mama. Porque na verdade é a drenagem da mama. Então o que a gente acredita? Que esse corante vai seguir o mesmo caminho que seguiria a doença. Então o primeiro linfonodo que fica azul, a gente identifica pela cor, justamente porque é um corante. Ele é retirado e feita a avaliação se ele está sadio ou se ele está doente. E depois ele dali se irradiaria para os outros. Dali iriam adiante, né? Então, se ele estiver sadio, a gente acredita que não passou para outro linfonodo.
Se ele estiver doente, na maioria dos casos ainda se esvazia daí a axila, se tira os outros linfonodos. E a questão da recuperação com a retirada desses linfonodos, ele fica com algum comprometimento no braço ou é tranquilo? Era pior, né? Antigamente a gente via bastante aquelas pacientes com o braço inchado, aqueles braços bem inchados, que era justamente pela dificuldade de drenagem linfática, por ter tirado todas as ínguas ali da axila. Hoje em dia a gente vê menos, a gente vê ainda, mas vê menos, né? Então, eu acho que as técnicas foram melhorando, né? A habilidade dos cirurgiões a gente foi entendendo um pouco melhor como fazer. Então, eu acho que a gente tem acontecido menos esse braço inchado, que seria, eu acho que a principal complicação, né? Mas ainda se vê, infelizmente, né? Sim. Os gânglios também, aqui nessa região, eles acusam outros cânceres, no caso? Ou é especialmente o de mama? O que a gente... Não, tu pode ter um comprometimento aqui por um outro tipo de tumor, Sim, Na verdade, assim, a ideia que se imagina, digamos assim, a teoria é que se a gente não chegou a comprometer a axila ainda, então não mandaria célula para outra parte do corpo. Sim. Então esse é o pensamento. Então, quando a gente já tem um comprometimento axilar, então existe o risco maior de metástase em outros lugares, a pessoa vai ser melhor estudada, vão fazer mais exames, enfim, para rastrear outras partes do corpo. E quando a mulher pode ficar mais tranquila, assim, por exemplo, ela tem um diagnóstico de câncer de mama maligno numa das mamas, e aí ela não precisa ficar com tanto receio de ter na outra, é o in situ aquele, ou tem algum outro tipo de nomenclatura que ela, de identificação? Existe um tipo de tumor chamado carcinoma lobular, que ele acontece nos lóbulos, e ele tem um risco maior de bilateralidade. Então é um tipo específico celular que existe um risco maior. Tanto que sempre quando a gente tem esse tumor, a gente acaba às vezes fazendo um pouquinho mais de investigações, de imagens, às vezes a gente até usa ressonância para ficar bem seguro que não existe tumor na outra mama. E existe um risco maior de daqui a um pouco desenvolver na outra mama. Sim. E a questão do tratamento quimioterápico, quais são as recomendações, assim? No caso, hoje em dia, há recomendações só de tratamento quimioterápico? Ou sempre é associado com, de repente, uma retirada pequena da mama e mais a quimioterapia? Claro, cada caso é um caso, né? Ainda, eu acho que vai chegar o dia que a cirurgia não vai existir, tá? Mas ainda sempre operamos, tá? Algumas vezes a gente lança a mão de começar com a quimioterapia. Tumores um pouco maiores, às vezes a gente começa com a quimioterapia na intenção que aquele tumor reduza um pouco e aí a cirurgia possa ser um pouco menor. Então, sempre vai existir a cirurgia. Ou ela vai acontecer primeiro, ou ela vai acontecer depois da quimioterapia. A radioterapia sempre vai ser depois. Né? Então, seria o terceiro passo. Né? E ele é para casos mais complexos, por que ela seria indicada? A radioterapia, então, quando pode uma paciente não fazer radioterapia? Pode, algumas situações ela não vai fazer. Mas sempre que a gente conservar a mama, ou seja, sempre que eu conseguir fazer uma cirurgia pequena, essa paciente vai fazer radioterapia para proteger a mama que a gente deixou. Sim. Né? Então, cirurgias menores, cirurgias que a gente chama conservadora porque conserva a mama, vão fazer radioterapia. Mastectomias, então a retirada completa da mama. Vai depender um pouco do comprometimento de pele ou do comprometimento axilar para indicar ou não radioterapia. Então, eu vivi um caso familiar, a minha sogra teve câncer em 2009 e ela fez mais de um procedimento. Ela fez o primeiro, foi retirada a pele, foi feita a biópsia, se viu na ocasião que estava muito próximo às bordas, assim, e aí foi feita a outra cirurgia. Isso sempre é feita essa avaliação com aquele tecido que é retirado quando é um pedaço pequeno, e aí pode acontecer então da pessoa a princípio achar que vai ser feito um procedimento menor, mas depois indicar,
Pode. Na verdade, na maioria das vezes a gente tenta fazer a cirurgia com o patologista em sala. O patologista é o médico que analisa, eu tiro aquele material e ele vai analisar. Claro que alguns serviços não conseguem essa disponibilidade do patologista, então, e as cirurgias têm que acontecer igual, mas... então seria concomitante, assim, ele poderia avaliar ali na hora e... Depende muito do tipo de lesão, por exemplo, microcalcificação ele não consegue me dizer. Entendi. Mas as lesões, assim, um nódulo, enfim, alguma lesão já confirmada de câncer, enfim, na maioria das vezes ele consegue me dizer no transoperatório, durante a cirurgia, se aquela margem está livre ou não. Mas existem lesões que às vezes a gente precisa tirar no primeiro momento. Sim. E dependendo como vier esse comprometimento, vai para um segundo procedimento aí maior. Porque a gente não pode, eu sempre digo para as pacientes, eu não vou te levar com a mama e sem tu saber tirar a tua mama. Então, assim, sempre, se existe essa chance, eu preciso confirmar, às vezes se tira uma pequena porção, se senta de novo e aí diz, vamos ter que partir para uma cirurgia maior. Às vezes acontece. O resultado dela foi excelente, ela se curou, está super bem, assim, em relação ao câncer. E eu acho que é importante a gente falar nisso porque que tem cura, né? Que as pessoas podem ter esperança, né? Eu acho que hoje em dia, assim, eu acho que a gente tem que falar sem medo da doença, sabe? Eu acho que é uma doença muito frequente, é uma doença que acontece também com pessoas da nossa idade, né? Tu é bem mais jovem que eu, mas acontece, pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, assim, acho que em nenhum momento a gente tem que pensar numa doença que não tenha cura, porque a maioria das mulheres vai se curar. E tem outras doenças que a gente não valoriza, às vezes, ou acha assim, não é nada, e se a gente não cuidar pode nos matar. Então, assim, acho que o câncer tem cura. Eu já tive várias pacientes mais jovens que eu, que tiveram câncer, e que hoje já vêm lá me visitar com seus filhinhos, porque tiveram filho depois do câncer. Então, eu acho que tem várias histórias bonitas e que a gente tem que ficar feliz com isso. E essa questão do tratamento quimioterápico em jovens, ainda em idade fértil, que tem interesse em ter filhos posteriormente, normalmente é feita a coleta de óvulos e guardados? Como é que tem funcionado assim? Então, essas que eu cito, eu tenho algumas que tiveram câncer e depois tiveram filho. Então, infelizmente, às vezes a gente diagnostica um câncer de mama naqueles exames que a gente está se preparando para engravidar. Né? Não foi uma, não foi duas, várias que chegaram para mim. Estava tentando engravidar, estou fazendo meus exames e descobri. Então, a maioria das pacientes, hoje em dia, a gente ainda deixa para engravidar mais tarde, né? Então, na maioria das vezes, eu aconselho e questiono muito isso, assim. Tem vontade de ter filho, quer engravidar ainda, né? Depende da idade hoje em dia a gente é que nem tu falou, a gente pode engravidar muito mais adiante. Então, assim, eu sempre estimulo essa avaliação, essa ideia de pensar se vamos coletar óvulo, porque vai passar uns anos e a pessoa vai estar liberada para engravidar. Então, eu sempre estimulo, sabe? Eu sempre estimulo. Então, as jovens podem ter esperança que claro vão... que sim. E muitas já estiveram lá, estiveram se tratando e já vêm com os nenês lá no meu consultório. Que bom. E a questão dos tratamentos novos, agora tem uma nova série de medicações mais ligadas ao uso de hormônios para o tratamento. Como é que... aqui no Brasil já se usa essas novas medicações, que eu acho que passaram a ser usadas nos Estados Unidos em 2015, na Europa em 2016. E quais são os resultados e para quais casos são usadas? Eu não sei de quais, assim, que tu fala especificamente, eu não sei se tu tem alguma... Eu li algumas coisas sobre hormonioterapia associada. Não, na verdade, a gente usa aqui, eu diria que a gente faz aqui no Brasil praticamente o que se faz no mundo inteiro, tá? Eu acho que são poucas, existem algumas medicações que são usadas assim para tumores metastáticos, ou seja, aqueles com grau muito mais avançado. Que talvez tenham um pouco de dificuldade ainda, mas já nem tanto. Eu tenho pacientes que eu conheço com tumores metastáticos que estão fazendo, inclusive pelo plano de saúde, tá? Medicações de ponta, assim, tá? Coisas de primeiro mundo, assim. Então, eu acho que a gente tem acesso, sim, tá? A hormonioterapia,
A mais comum usada é o tamoxifeno, que é uma medicação que a gente usa, eu diria até que é um anti-hormônio, ou seja, ele serve para bloquear os hormônios femininos. Então a gente tem acesso, as pacientes do SUS têm acesso, então eu acho que a gente faz. E ele é associado sempre com os outros tratamentos? Sim, ele é mais um tratamento. É mais uma... E tem alguma indicação especial, assim? A hormonioterapia vai ser usada em tumores que são hormônio responsivos, ou seja, aqueles que se alimentariam dos nossos hormônios femininos. Então, que é a maioria dos casos, né? Sim, que daí teria essa questão. Indicação. Assim, tem um dado bem preocupante que foi divulgado, que menos de 30% das mulheres de 50 a 69 anos fizeram mamografia em 2017 no Rio Grande do Sul, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia. E a Organização Mundial da Saúde recomendaria um percentual de 70%. A Secretaria Estadual de Saúde informou que isso ocorreria em função de falhas nos registros, né? Tens notado, assim, algum problema na questão da mamografia, assim, das prescrições, no caso do atendimento público? Não, eu acho que se pede bastante, viu? Eu acho que os colegas estão pedindo, acho que sim. E a gente estimula muito isso, tem que acontecer nos bairros, né? Porque a gente não consegue, a especialidade, absorver esses casos de prevenção, né? A gente acaba conseguindo absorver exames alterados, pacientes com exames alterados, investigação, tratamento. Então, a rede pública básica, então a dos bairros, é que fica encarregada disso, né? Então, a gente sempre estimula e sempre que possível fala para os colegas da necessidade de pedir mesmo após os 40 anos. Eu acho que um pouco também dos dados pode ser pelo registro inadequado. Sim, tá? Acho porque que não sim. Existe uma... Acho que não tem tanto, né, um registro tão fidedigno, mas, enfim, eu acho que o que tem se falado muito agora na sociedade brasileira é justamente as campanhas falando sobre o acesso, né, que a gente quer que as pacientes tenham acesso aos exames, acesso ao tratamento. Então, eu diria que acesso é a palavra principal que eu vejo do pessoal da diretoria da Sociedade Brasileira. Uma questão assim que a gente, até no início, a gente comentou no início do programa, os números aqui da região sul, que são piores do que no resto do Brasil, incidência de câncer de mama, assim como outros cânceres também de intestino. Há estudos que tentam explicar essa diferença tem relação com hábitos alimentares, herança genética? O que mais pesa nessa questão? Porque aqui o Estado, inclusive... há projeções de que em 2018 Porto Alegre vai ser a capital com maior número de câncer de mama do Brasil. Por que essa diferença tão triste, né? Tão preocupante? Infelizmente não tem um estudo assim que eu tenha conhecimento ainda de justificar isso ou achar as causas para isso. Se fala muito talvez sobre alimentação, muita ingestão de carne, já se falou, agora já não se fala mais tanto, se fala mais da ingestão de gordura e não em si da carne. Hábitos de vida, claro que eu acho que isso interfere muito, né? É difícil acreditar de uma maneira assim, como que o hábito de vida assim interfere, porque isso, a nossa má alimentação, falta de atividade física, ingestão de álcool, isso tudo vai danificando a nossa célula e um dia isso pode ter um significado ruim. Então, acho que talvez, se a gente fosse quantificar, talvez a gente tenha um ritmo de vida diferente das pacientes, das pessoas do norte, nordeste. É difícil dizer, porque... São vários fatores, né, que interferem. São vários fatores. E a questão da vitamina D, hoje em dia se fala muito da relação da vitamina D, a carência de vitamina D, com algumas doenças, e entre elas o câncer. Se percebe, no caso das pacientes, exames com números muito baixos de vitamina D? Não tem nada comprovado ainda em relação ao câncer de mama, sabe? Porque hoje eu vejo todo mundo tá com a vitamina B baixa, né? Mas não tem nada assim comprovado cientificamente essa relação. Não está atrelado. Qual seria o recado que tu passarias para as nossas telespectadoras e telespectadores, porque a doença também atinge os homens e também pode atingir
sua mulher, sua filha, sua mãe, eu sempre digo, precisa acho que do primeiro, apoio dos maridos e dos namorados. O homem pode ter, claro que é uma taxa bem inferior, seria um homem para cada 100 mulheres, mas pode ser atingido. E eles têm as suas mulheres, né, as suas esposas, como tu falou, namoradas, filhas, mães, né? Então eu acho que o recado serve para todo mundo, né? Sim. Acho que a gente tem que tentar ter hábitos de vida um pouco mais saudáveis. A gente tem que recuperar isso, né? A gente tem que ter uma alimentação balanceada, a gente tem que ter um controle de peso. Isso não é por estética que eu falo, é por saúde mesmo. A gente tem que tentar estar dentro do peso ideal em qualquer idade. Claro que esse risco é maior na pós-menopausa. Mulheres na pós-menopausa, sobrepeso, têm um maior risco. Mas são coisas que a gente tem que cuidar desde nova. Então são hábitos que a gente tem que cuidar desde nova. Uma prática de atividade física e seja a que a pessoa escolher, né? A gente tem que fazer uma coisa que seja prazerosa, que seja gostosa, que a gente se estimule a fazer. Então, eu diria que controle de peso, uma prática de atividade física, uma alimentação balanceada e diminuição da ingesta de álcool seriam medidas que vão fazer com que a gente possa ter uma saúde melhor, que previna um pouco o câncer de mama, que a gente viva mais e melhor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Sucesso nos tratamentos e tomara que em breve descubram alguma nova medicação que auxilie ainda mais no tratamento da doença. Eu que agradeço. Obrigada. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Conversamos sobre câncer de mama e ações para diagnóstico precoce com a médica mastologista Gabriela Santos. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do programa podem ser assistidas no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pautas para serem abordadas pelo Vitalidade podem ser enviadas pelo e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Tchau!